Folha Política. Primeira parte do Folha Política, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, conforme anunciei, nosso estúdio, deputado estadual do PL, Partido Liberal, Alberto Feitosa com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Betânia, bom dia, Jota, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer poder voltar aqui à Folha Política. Prazer é nosso tê-lo aqui, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Beta. Oi, Jota, bom dia, deputado, muito obrigada por ter aceitado nosso convite e bom dia a quem nos acompanha, Jota. 96,7 aí no seu Dial, FM. Pessoal do Instagram já estão aí, né? Ok, Luiz está dizendo que tudo ok. @Rádio Folha PS, sejam bem-vindos. E claro, o nosso pessoal aqui do canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. É um verdadeiro Big Brother. Deputado Alberto Feitosa. Melhor qualidade, Deputado Alberto Feitosa, 2026, janeiro já está indo embora, dia 30, e aí começam as movimentações, né? Já em âmbito nacional. Tarcísio foi lá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoio a Flávio, o senador Flávio Bolsonaro, meu compromisso é com São Paulo. Aí tem movimentação na própria direita, com o Ronaldo Caiado indo para o PSD de Dado, né? De Kassab e de Raquel Lira, aqui em Pernambuco. Como é que e tem outras coisas mais, né? Enfim, que a gente vai comentar ao longo da nossa Folha Política. Como é que o senhor está analisando justamente essa movimentação da direita? Eu acho que nós aprendemos o que o Chile fez. Eu acho que esse é um modelo, o Brasil vai fazer o modelo chileno. O que é que o Chile, então, fez bem recentemente, que foi obteve muito sucesso? O Chile lançou múltiplas candidaturas da direita, enfrentando a candidata do presidente, lá ele não pôde ser candidato à reeleição, ela foi a mais votada no primeiro turno, depois todos os candidatos que faziam oposição a ela se uniram e derrotaram o governo, o candidato do presidente, né, o Boris, né, com uma larga e ampla diferença de votos. O candidato teve, se eu não estou enganado, teve mais de 60% dos votos válidos, apurados, e uma movimentação foi feita também para o Chile ir votar. Então, eu acho que esse modelo é um modelo que será aplicado. Já conversamos, eu estive lá em Brasília na segunda-feira, após a caminhada do Nicolas, fizemos um primeiro encontro e a ideia, sabíamos que Tarcísio já tinha marcado essa visita ao presidente Bolsonaro e tenho certeza também que eles conversaram sobre isso. Então, acho que é isso que nós vamos fazer aqui. Tanto que o Bolsonaro já tinha, antes de ser preso, conversado com o próprio Zema, incentivado o Zema a ser candidato, mesmo que ele fosse. Zema abria a possibilidade, inclusive, de ser vice. O próprio, eu acho que o presidente do PSD tentou tratar isso, né? O Kassab, mas o que é interessante nesse momento é que nós tenhamos Zema candidato, Caiado, o Ratinho, o próprio lá do Rio Grande do Sul, também o governador Eduardo Leite candidato, um desses outros. Então é bom que a gente tenha 3 ou 4 candidatos, contando, logicamente, esses 3 ou 4 com Flávio, contra Lula, porque hoje, o que dizem as pesquisas, é que tanto Tarcísio, que já disse que não é candidato, deixou claro mais uma vez que não é candidato à reeleição em São Paulo, e que apoia Flávio, mas o Tarcísio e o Flávio empatariam com Lula já no segundo turno, e uma vantagem de 2 ou pontos mais para o Flávio Bolsonaro, mostrando ser um candidato mais competitivo. Então, eu acho que é esse modelo que a gente vai adotar, e o sentimento que eu tenho, que eu trago de Brasília, da cúpula política, é de uma confiança muito maior do que se tinha até mesmo com a candidatura do presidente Bolsonaro. Um sentimento que nós vamos sim derrotar o governo, que não é derrotar Lula, é o governo Lula, por tudo isso que os brasileiros estão assistindo. E estão assistindo e estão sentindo na pele. Falta de mão de obra numérica e qualificada, corrupção escancarada. Eu tenho alguns colegas lá no TCU e também aqui no TCE, mas no TCU conversei, almocei até
um ex-ministro do TCU, ele dizendo que nunca o TCU recebeu tanta reclamação e coisa que não via à tona com relação a contratos, na Lei Rouanet, que é uma excelente lei, mas estão pintando e bordando, essa questão do INSS, que já foi um escândalo enorme, agora vem mais essa questão do Banco Master, e o núcleo de sustentação do consórcio Lula-PT-STF ruiu com a participação clara, lívida da participação dos ministros, né, com seus familiares e seus escritórios nesse escândalo, e mais ainda uma participação, inclusive, bastante promíscua do ministro Toffoli com os seus familiares, com o presidente do Banco Master, o Vocaro, e todas aquelas operações. Eu mesmo tenho muito cuidado, aprendi isso com o Inocêncio Oliveira, aprendi isso com o Carlos Wilson, tenho muito cuidado em quem a gente vai andar no carro, em helicóptero e avião. Então, um ministro pegar um avião, sair de Brasília, Betânia, Jota, e quem está nos ouvindo, para assistir uma partida de futebol de um advogado que tem causa com ele. Isso não existe, né? Que tem causa com ele. Depois, esse cara compra o resort que o próprio irmão já disse que não era dele, é do próprio Toffoli, a cunhada disse. Nisso, numa operação extremamente escabrosa, escondida. E aí ele puxa tudo para ele, diz quem vai investigar, o que investigar, quando investigar, quer guardar o material. Aí as pessoas ouvem, vindo essas notícias que vocês trazem aqui pelo meio da imprensa, imprensa televisada, as redes sociais, e acha que às vezes não percebe. Mas se a gente trouxer isso para uma realidade de Pernambuco, imagine um desembargador que vendeu um resort a um empresário aqui em Pernambuco, na hora que eclode um escândalo, que aparece um escândalo, esse desembargador chama para ele o processo, ele nem estava no rol, ele avoca para o gabinete dele, manda um comunicado para o secretário de Defesa Social ou para a própria Polícia Civil, escolhe o delegado que vai investigar, diz o que é para investigar, manda levar as provas para o gabinete do desembargador e manda as pessoas que seriam ouvidas dentro do Tribunal de Justiça. Aí, quando a gente fala assim, as pessoas têm a capacidade de imaginar, Betânia, o quanto é escabroso, escandaloso, tudo isso está acontecendo. Então, é a marca da corrupção, já foi a marca da corrupção que tirou Lula Haddad e Lula de serem presidentes. Ficou claro agora para todos os brasileiros como eles se uniram para voltar Lula à presidência, e quando Lula volta, eclode a corrupção, e o que a gente vê nas pesquisas, essa mesma pesquisa que mostra esse empate técnico, mostra também que, mais uma vez, depois de muito tempo, quem liderava no rol de anseio e preocupação dos brasileiros era a violência. Agora, novamente, a corrupção volta a pontuar em primeiro lugar. Quando você se referiu ao Chile, aí só para referendar, não é o 16% dos votos, 60%. E Gianetti Iara teve 41,84%. Então, quase 20%, né? 41 a 58%. 17%. Diferença danada. É isso aí. Betânia? Deputado, se a gente trouxer a realidade aqui para mais localzinho, mais para Pernambuco, como é que o senhor está avaliando a administração local, né, o governo de Pernambuco, e o que é que o senhor espera com a retomada dos trabalhos legislativos que acontece já na segunda-feira? Betânia, eu vou até dar uma notícia a vocês, né? Lamentavelmente, eu não vou poder estar na segunda-feira, porque eu viajo, vou tornar isso público, é bom, sou homem público, eu viajo para São Paulo na manhã do domingo, me interno na tarde de segunda e vou tirar uma hérnia. Eu tenho uma hérnia na coluna que me incomoda e eu quero estar pronto para a eleição, poder subir, descer escada, correr, andar de carro, andar em avião, mas que eu vou pagar a passagem, não vou andar de carona nenhum advogado do Grupo Master, não.
Então, eu vou fazer essa cirurgia e o médico vai pedir que eu fique lá pelo menos uns 8 dias. Então, o senhor não vai estar na abertura? Não vou estar na abertura, nem vou estar na primeira semana. Quero voltar aqui, estava até vendo o calendário, que eu estava dizendo que não conseguia ler, até vou fazer um apelo no final com relação ao que está acontecendo lá na Altino Ventura, deixar de surpresa para falar no final, para a gente misturar os assuntos, e aí eu não vou estar. Mas eu acho que vai ser uma semana bastante animada, porque a governadora promete que vai, como ela tem ido todos os anos legislativo, e eu acho que ela vai ouvir um discurso muito duro do líder da oposição, que é o deputado Diogo, que deve abordar alguns assuntos que têm trazido perplexidade nesse período de intervalo da Casa Legislativa, que é a questão dos ônibus, que até o que me chegou de informação ficaram rodando 3 anos, um ônibus da empresa da família da governadora, com todo o respeito que eu tenho ao doutor João Lira, parece que ele era o acionista majoritário, né? Ficaram rodando por 3 anos, sem inspeção, sem pagamento de taxa de serviços obrigatórios, como IPVA, multas que porventura tiveram. Então, isso é um verdadeiro escândalo. Imagine, o cara está fazendo um esforço muito grande para pagar o IPVA da sua moto, onde ele vai fazer entrega de iFood, onde ele trabalha, ir e vir, levar seu filho na escola, sua mulher para o trabalho, e você tem uma empresa que não paga essas taxas, que não tem fiscalização, e coincidentemente é a empresa da família da governadora, isso é muito grave. Então, isso vai ser abordado. Como também essa arapongagem, né, que foi feita, que a gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar isso normal. Eu sou policial militar, tenho uma relação muito grande com todos aqueles que fazem a segurança pública no estado de Pernambuco. Eles têm todo o meu apoio do meu trabalho na Assembleia Legislativa, todas as vezes que são pautas da categoria, não só em termos de melhoria de condição de trabalho, mas também salariais. Mas eu não posso admitir que você faça uma investigação por uma denúncia anônima contra qualquer cidadão, seja ele funcionário público de uma prefeitura A, de prefeitura B, seja ele empresário. Já pessoas vai fazer isso no empresário, no jornalista, porque não gosta da pauta do jornalista, você botar um rastreador no carro do parente. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a gente também vai ser discutida e eu acho que Diogo vai colocar isso. Do outro lado, também a líder do governo, Socorro, não vai poupar a famosa escalada que deu um candidato num concurso. Também isso é inadmissível. Acho que o prefeito tinha que dar uma resposta mais dura, afastando até quem levou essa nomeação para a mesa dele. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, é um ano eleitoral, vai ser uma semana muito animada, por conta, sobretudo, a provável participação e presença da governadora, onde ela vai ter que responder isso para a Assembleia e, consequentemente, para todos os pernambucanos. E eu acho que é isso que vai pautar a primeira semana de trabalho lá. Deputado Alberto Feitosa, até gostaria, é preocupante isso, porque é uma coisa a disputa política, ok, faz parte do jogo, enfim. Né? A senadora Tereza Leitão esteve na terça-feira aqui com a gente e também teceu essa preocupação, porque está descambando por uma questão mais até mesmo pessoal, familiar, não é? O senhor tem receio também que essas eleições sejam, do ponto de vista atípico nesse processo aí de acirramento, de questões pessoais, não é nem briga política, não é? Eu tenho essa preocupação, vou falar depois uma coisa sobre Tereza Leitão, né? A preocupação que ela tem aqui devia ter lá. Até agora eu não vi ela assinar uma CPI ou uma CPMI para apurar os escândalos do INSS ou do Banco Master. Então, ela devia dar exemplo. Se ela quiser falar de alguma coisa aqui, ela tem que primeiro exercer sua atividade de senadora lá. Tanto ela quanto Humberto, eu sei que vai chegar daqui a pouco, quanto o próprio Fernando Dueire. Eu acho que essa questão política é uma coisa que a gente tem que tratar do ponto de vista eleitoral, mas também tem que dar resposta do exercício dos votos que recebeu. Tem todos esses escândalos. Você sequer assinar uma CPI, para mim, é muito ruim, principalmente para quem vai concorrer à reeleição e vai ter que responder isso aos seus eleitores. Mas, lamentavelmente, o PT se alimenta muitas vezes dos votos daqueles menos esclarecidos, ou então daqueles que acham tudo isso muito bonito porque é Lula que fez e é porque e aí pode fazer tudo. Mas vamos lá. E aí ela também devia, da mesma forma, se ela está escandalizada, também está escandalizada porque todo o devido processo legal que está acusando Raquel de não ter feito é o que fez contra Bolsonaro e toda a sua família e todo mundo que é de direita. Mas a minha preocupação, eu disse inclusive lá em 2022, em determinado momento do segundo turno,
que, infelizmente, no Brasil, a gente tem eleições que não discutem o Brasil. Como a gente vê, o Trump, ele disputando lá com a Kamala Harris, uma eleição bastante acirrada, talvez a mais acirrada da história americana, onde tinha negócio de escândalo, onde teve também acusação do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, questões sexuais contra Trump, mas no final eles discutiam os Estados Unidos, discutiam economia, política externa, investimento de guerra, programas de saúde, e lamentavelmente a gente não viu nas eleições de 2022, eu disse isso ao presidente Bolsonaro: presidente, sai um pouquinho dessa pauta, a quem eu podia influenciar ali, que ia para os debates, vamos tratar do que o senhor fez durante a pandemia. Tá certo, houve aquela questão da vacina, mas vamos dizer que o senhor socorreu o empresário, socorreu o mercado, o senhor deu condições, o Brasil saiu bem na economia. Então, a gente discutiu o Brasil, qual é a política agrícola, qual é a preocupação com a questão da segurança pública. Então, se discutiu muito mais. Roubou, deixou de roubar, colocou em sigilo, nomeou o STF, e a gente não viu discussão do país. Então, eu temo que ocorra isso aqui no estado de Pernambuco, Jota. Me soma a você com essa preocupação. A pauta não pode ser uma briga familiar, uma briga de concurso, de arapongagem. Isso tem que ser apurado, tem que ser cobrado à sociedade e à imprensa, principalmente, que é a mesma coisa que eles fizeram contra hoje um secretário, ela pode fazer contra um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um jornalista, um empresário. Então, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente volta à Alemanha Oriental, né? O pós-guerra lá, a Guerra Fria. Então, isso é inadmissível. Como também é inadmissível você pegar um cara que não passou no concurso e catapultar ele. Como também é inadmissível você pegar uma empresa e não fiscalizar que é de um parente seu. Mas isso não deve pautar as eleições. As eleições precisam ser pautadas o que vão ser feito com esses recursos todos que estão sendo liberados dos empréstimos. Por exemplo, a mim coube uma distribuição, Betânia, que me estranhou demais. Vou também trazer aqui para vocês, a gente pode até pegar um pedaço para discutir, até um outro programa ou uma outra matéria. O empréstimo que foi tão falado de 1 bilhão e 700, que era preciso para investir em infraestrutura para o estado de Pernambuco, para deixar Pernambuco competitivo depois da reforma tributária, que era para a gente ter condições de ter investimentos aqui. Esse empréstimo foi aprovado lá depois de muita celeuma e cobrança da governadora, dizendo isso em todo canto, em todos os palanques, em todas as rádios, em todas as reuniões. Nós aprovamos dia 23 de dezembro, veja, Jota, 23 de dezembro, com esse propósito. No dia 30 de dezembro, ela manda um outro projeto mudando a aplicação do recurso, dizendo que é para um fundo de desenvolvimento social, onde desse fundo de desenvolvimento social só 30% pode ser aplicado em infraestrutura. Mas não era uma rearrumação de taxa de juros, não era? Não, aí tem um outro. Que aí era o de... Aí esse é um outro, que ficou, acho que até Valdemar Borges, que ficou como relator, acho que é de 2,5 bilhões, que esse é muito positivo, porque pega os empréstimos Caixa Econômica e Banco do Brasil e vai repactuar as dívidas. Isso. Eu estou falando de 1 bilhão e 700. Certo. Então, veja, vai aplicar em desenvolvimento social, nada contra, mas muda o discurso. Entendeu? Uhum. Então, essas coisas têm que ser discutidas. Tem que ser discutido muito seriamente essa questão da segurança pública. Vai ficar nos laranjinhas? Laranjinha é uma coisa espasmódica. A gente está vendo que não vai reduzir. Dá aquela sensação, mas a criminalidade campeia solta, sobretudo as quadrilhas, as facções têm se instalado aqui, né? Então, como é que vai cuidar dessa questão do abastecimento da saúde? Alguém vou falar. Eu tive vontade, vou até avaliar se não vai criar um problema para o Altino Ventura, se vai chatear alguém lá, quando tem uma relação muito boa com a doutora Liana, com o doutor Marcelo, mas deu vontade de fazer um vídeo lá de frente. O Altino Ventura tem capacidade de operar 400 pessoas de catarata, de cirurgias oftálmicas por dia. Está fazendo só 100 e pouca. Por quê? Porque mudou a forma de se chegar ao hospital. Então, é uma mudança cruel. A pessoa fica sem ver, sobretudo quem vive no interior, que apela para uma cirurgia. Então, são mudanças que a gente quer, de fato, Jota, ser discutido numa campanha de governador. E não ficar, porque tua mãe fez isso, porque teu pai fez aquilo. Agora, deputado... Então, essa conversa de comadre, a gente tem que pensar Pernambuco. Agora o senhor diz assim, tem que pensar Pernambuco, mas a governadora convocou a Assembleia extraordinariamente, né? E vocês também não agilizaram os projetos que tinham de agilizar, que poderiam ter agilizado. Boa pergunta. Quatro propostas chegaram, a Assembleia convocada, instalou-se
E vai voltar o período legislativo normal e vocês não fecham a pauta. O que danado aconteceu? Primeiro, Betânia, muito boa. Primeiro, você tem que ver que você convoca uma assembleia em regime extraordinário, você combina. A assembleia soube que ia ser convocada pela imprensa. Uma ligação para a líder do governo não foi dada, para o líder da oposição não foi dada, e muito menos para o presidente da assembleia. Aí é por isso que você... Não é só por isso. Segundo, você manda 2 projetos já vencidos. Um de repasse do Tribunal de Justiça, onde ela prometeu 30 milhões, não mandou, aí depois mandou 180, porque precisou, tá certo? Acordou da importância e do compromisso que tinha feito, mas mandou um negócio que vencia no dia 30, e mandou no dia 30. Então isso cabia uma discussão da Procuradoria para analisar. Depois ela manda um outro projeto de lei ordinária, ou foi lei complementar, mexendo na LOA. A LOA tem uma regra própria, Betânia, e tem prazos próprios. Então, quando você fez isso, você voltou para trás, tudo aquilo é urgência. Como é que você vai discutir uma LOA fora da regra da lei orçamentária, como manda a Constituição Federal, como manda a Constituição Estadual e o Regulamento da Administração do Estado? Ela quis burlar, entendeu? Então, também coube um trabalho da Procuradoria. E aí também tem a pauta de todo mundo, mas nós fizemos e estamos dentro do prazo regimental. Eu vou ter que me afastar, aí vai ter um atrasozinho em algum dos projetos que terminam agora no dia 30, mas aí é uma questão circunstancial, uma questão de saúde. Ninguém assume agora, no seu lugar, não, é deputado, o vice? A gente fez uma conversa interna, conversei com o vice, conversei com o próprio presidente da casa. Como essa semana, a gente mesmo já falou aqui, vai ser uma semana... O vice é Edson Vieira, né? Como essa semana é uma semana de muita turbulência, praticamente essa pauta será também atropelada. E como tem os prazos da lei orçamentária que ultrapassa essa data, também não vai ter essa dificuldade, entendeu, Betânia? Certo, mas entendi. É bom esclarecer que não é que a gente esteja procrastinando, não é isso. Foi a forma como foi feita e o que foi lá colocado, como também precisa de uma discussão com o próprio empresariado, que também esteve muito fora no mês de janeiro, para esclarecer, minha gente, vocês lutaram, cobraram da gente um empréstimo de 1 bilhão e 700 que era para infraestrutura, agora é para programa social. Apenas 30% de 1 bilhão e 700, apenas 600 milhões pode ser em infraestrutura, o resto vai para programa social. É isso mesmo? Então, são coisas que não é assim. Agora, qual era que ela esperava? Não, eles estão apressados, não vão ter esse cuidado e vamos fazer de qualquer jeito e eu vou aprovar. Não é assim, entendeu? Então, é preciso a gente tem cuidado, muito cuidado. Tanto, eu repito, fomos cobrados por aquele 1 bilhão e meio e a gente descobriu que tinha recurso sendo aplicado para compra de ar-condicionado e para computador para o próprio Palácio do Campo das Princesas. Isso foi reconhecido pelo próprio governo, que teve a capacidade de anular o empenho e os subempenhos e fazer com outra fonte. Precisava dos equipamentos? Precisava, mas não com dinheiro para os pernambucanos pagar juros, tá? Ô, deputado, eu queria abraçar uma pauta que foi abraçada antes pelo senhor, que foi a briga das torcidas. Sim. Né? O senhor apresentou projeto, fez audiência pública sobre o assunto, e aí o assunto volta à tona porque a briga está aí e é difícil de resolver esses episódios, né? Me parece. Veja, é porque a gente vai, fala, parece que eu estou querendo fazer oposição, querer discurso contrário, não tem nenhum... Está fazendo. Não tenho nenhum... Não voto no João, o João está alinhado com o Lula, eu sou contra esse projeto do Brasil, quem apoia esse projeto do Brasil, o Alckmin é vice do Lula, voltou junto com Lula a cena do crime, então não tenho nada a ver com esse projeto de João nem de Lula, mas também não posso concordar com certas coisas que a governadora faz, que ela tinha, por exemplo, esse projeto, Betânia, ele nasceu lá, não foi do deputado à Justiça, fizemos substitutivo, saiu um projeto que o autor sou eu de 2, Joel de 2, Caio Manisoba de 1, William Brijo de 1, e a gente fez um grande projeto, entregou a Débora Almeida, que é uma grande deputada, preparada, procuradora federal, ela fez várias audiências, fez reuniões particulares com representantes de torcida organizada, representantes de clubes, com Federação Pernambucana de Futebol. Foi um projeto que levou tempo, foi maturado na casa, o projeto é aprovado em plenário por unanimidade, vai para o governo não sanciona. Veja que coisa.
Aquilo que é para minimizar, para fazer a Inglaterra vencer os hooligans, que quebrava tudo, que quebrava carro, prédio público, agredia, matava até na rua em briga de torcida, com essas medidas que a gente ofereceu no projeto. Respeitando toda a legislação pernambucana e brasileira, a gente ofereceu isso em Pernambucano. A governadora não sanciona. Como também até agora não regulamentou. E parece que não aplicou essa lei. Essa lei vai desde biometria, e tem uma decisão judicial, inclusive, para isso. Está valendo a decisão judicial do doutor Fernando Cerqueira, hoje presidente do TRE, foi ele que deu com muita lucidez a decisão. Mas tem biometria, mas a gente avançou. Qualificação, responsabilização das torcidas, endereço de sede, quem é o responsável, quem vai receber o dinheiro, como vai receber, qual o trajeto das torcidas. Todo esse trajeto tem que ter monitoramento de câmera, porque a primeira coisa que você tiver um roubo na sua rua, na sua casa, a primeira coisa que a polícia vai chegar, cadê as câmeras? Flávio Dino escondeu as do 8 de janeiro, mas a polícia aqui vai querer saber. Tanto que a polícia, quando quis fazer a Arapongagem, botou um monitoramento, e deve ter monitoramento de câmera e também um rastreador. É a tecnologia. Então a gente fez tudo isso e a governadora não regulamentou. O fato, no primeiro jogo de clássico, veio acontecer. Não é assim? Então, a gente pede que haja de fato. É isso que tem que ser discutido numa campanha de governador. É isso que tem que ser discutido no debate. Que providência vai tomar diante desses fatos? Nessa reta final, ontem a gente teve lá no interior do estado, na Serrita, a governadora no palanque com o representante do PL, presidente Anderson Ferreira, o irmão André Ferreira, né? Teve petista, não foi o ex-presidente do PT, deputado também do PSB. Foi, né? Aglailson, enfim. O senhor já declarou que não vota em João. Pode votar. Nem eu voto em João, nem ninguém do PL. O Anderson Ferreira também disse que não vota em João. Certo, a gente certo. não vota em João de jeito nenhum. Então, daqui para lá vai decidir se vota em Raquel ou não, vai depender justamente dessa postura da governadora, é isso? Veja, eu não posso responder pelo membro do partido. Certo. Primeiro, vamos dizer o que é que houve em Serrita. O deputado André Ferreira é votado lá, ou vai ser votado em Serrita, e por lá destinou emendas parlamentares. Então, a governadora foi lá, se eu tivesse colocado emenda parlamentar lá, também eu iria. Certo? Então, o palanque foi da governadora e do prefeito que fez a entrega e anúncio de obras de recursos federais e recursos estaduais. Então, essa é uma coisa. Ali não foi tratado pauta nem palanque eleitoral para as eleições de 2026, nem de presidente, nem de governador, né? Nem mesmo de candidatos, né? Então, eu também, se eu tivesse lá recurso e estivesse dando ao povo lá para construir uma escola, na hora que fosse inaugurar a escola, e a escola tivesse que ser feita com recurso pelo próprio governo do estado, é o que eu digo à governadora, aplique as emendas, eu boto emenda para entregar 5 ambulâncias, eu entrego as ambulâncias com a senhora, chamo os prefeitos que eu entrego, o recurso é do estado, eu só faço a indicação. Então lá foi que foi feito. O PL pode votar na governadora se ela se alinhar com as pautas que a gente defende, se ela declarar claramente o que ela pensa do 8 de janeiro, o que ela pensa do que está acontecendo no Banco Master. Declarar voto também a Flávio, não, né? Veja, se porque ela não vai... Veja, então, tem a questão partidária. Ela não vai poder declarar voto a Flávio. Porque o PSD fez uma movimentação essa semana, a gente comentou aqui, né? Filiando o Caiado, dizendo que vai ser Caiado, Ratinho ou Eduardo Leite. Mas pode sinalizar, não pode? Mas ela pode sinalizar ou então deixar. Eu tenho um candidato aqui, mas eu vou caminhar, até porque é uma candidatura contrária a Lula, concorda? Isso. Como é que ela vai ficar esse palanque? Então, há muito caminho a percorrer. A crítica que eu faço aqui, vou continuar fazendo e faço a crítica pessoalmente quando estou com ela, se ela tiver a oportunidade de me ouvir, como também faço a Priscila, tem uma relação pessoal boa, mas eu tenho que fazer a crítica e tenho que dar resposta ao meu eleitor. Eu não vou pegar um projeto, é o projeto de Raquel, vota de qualquer jeito, é um empréstimo mandado para o Raquel, aprova de qualquer jeito, eu não vou fazer meu papel. E na eleição... Rapidinho. A gente entrevistou... Que bom que tá. A gente entrevistou o vereador Gilson Monteiro Filho. Gilson Machado. Gilson Machado. Armando Monteiro. Né? Armando Monteiro. Ele é o secretário de Educação. E ele disse que o senhor foi obrigado a romper, foi forçado, na verdade, foi a palavra que ele usou, a romper com
com o ex-ministro e com ele mesmo para poder se manter no PL e sustentar sua candidatura, mas que continuava com algum afeto pelo senhor e tal, e tal, e tal. O senhor foi forçado a romper com esse grupinho? Betânia, foi verdade? Tu me conhece, tu acha que alguém me força alguma coisa? Não, foi o que ele disse. Eu sou um cara que tem mostrado, agora mesmo mostrei várias vezes a minha independência. Eu acho que o termo romper foi mal aplicado. Tem um carinho muito grande para o Gilson Filho, trabalhamos muito fortemente para a eleição dele, eu e uma parte muito grande do meu grupo político, ele reconhece isso, tá certo? Tem dito isso em todos os locais, não sei se disse aqui, e tenho por ele um carinho muito especial, um rapaz de muito sucesso, novo, né? Está começando agora na vida política, e o pai dele tem uma projeção política também muito grande, uma relação com o Bolsonaro e os bolsonaros, né, seus filhos, familiares, tudo. Mas o que eu fiz foi seguir. Agora eu sou um cara disciplinado. Eu vi todos os atores, reservo ali uma questão de dizer as quais, mas quando eu digo todos, são todos os atores que caminham, teria o PL aqui. E que ele não era, nesta vez, o candidato a senador escolhido pelo partido. Então, na hora que eu tomo a decisão pessoal de ficar no partido, de encampar a candidatura que a gente já sabia que Bolsonaro, se não viesse, iria indicar ou o Eduardo ou o Flávio. E que a gente precisava de união e entregar votos. E que o melhor para o partido era estar todos unidos. E que me pediram para fazer o papel de fazer essa união. Então, quem teve que sair, quem a gente respeita, entendeu? Mas não tem nada de pessoal nisso, nem eu fui forçado a nada. Eu tomei uma decisão, depois de ouvir todos os principais atores da cena nacional que querem, de fato, tirar o Brasil desse mar de lama de corrupção que é o governo Lula do PT. Deputado Alberto Feitosa, muito obrigado pela sua vinda e participação. Sucesso lá na cirurgia, viu? Tudo de bom aí. Saúde, saúde, saúde. Vou voltar jogando bola e fazendo gol de bicicleta. Um abraço, até o próximo encontro. Betânia, até a próxima entrevista daqui a pouco. Daqui a pouco. Valeu, obrigado a você, ouvinte 96,7. Obrigado, pessoal aqui do Instagram, @Rádio Folha PE, e você do nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Essa entrevista está lá à sua disposição, hein? Valeu, gente. Folha Política.